Bem-vindo, gente, à nossa 12ª aula do nosso segundo módulo do curso do Projeto Conselho Eficaz. E aqui nós vamos estar dando continuidade à temática de mesa diretora dos conselhos e comissões, continuando a falar aqui de presidência e vice-presidência. Na última aula, então, nós falamos sobre presidente, sobre as funções e atribuições aí do presidente. Nesse momento, então, a gente vai falar um pouquinho do vice-presidente. Vocês estão vendo aí que não tem muita coisa para poder falar. Basicamente, a função do vice-presidente é substituir o presidente sempre que esse precisar se ausentar, ou sempre que esse não estiver, ou seja, na falta do presidente, o vice-presidente deve assumir e ali executar todas aquelas tarefas que a gente relacionou lá para o presidente, também vale para o vice-presidente. Então, o vice-presidente, ele assumindo, uma vez com o presidente não estando, ele deve assumir esse papel e substituir, então, o presidente e cumprir as suas atribuições. Tá? Inclusive em suas funções também. Tá? A gente está falando aqui das atribuições, que é aquela lista de tarefas, mas também nas suas funções. Ou seja, na função representativa lá do presidente, ele também vai exercer, tá? E também nas outras funções, no que for necessário. Então, se vai ter um momento, o presidente precisaria aparecer para representar o conselho e ele não está, o vice-presidente, então, vai assumir esse papel e vai representar o conselho. Se no momento da reunião o presidente não está ou precisa, ainda que esteja no início, ele precisa se ausentar, tá? O vice-presidente, então, assume essa função, assume essa tarefa e conduz ali toda a relação. Importante também aqui o voto de Minerva. Isso as pessoas perguntam muito. Mas se o presidente não está e precisa desse voto de desempate, Lembra, a gente falou do voto de Minerva na aula anterior. E precisa desse voto aí de Minerva ou de desempate. O vice-presidente pode fazer esse voto? Pode, tá? Ele assume ali em todas as tarefas. Todas as tarefas. Tudo aquilo que for pertinente, ao presidente. E o presidente não está por algum motivo, tá? Ou precisou deixar o local por algum motivo, vai competir então agora ao vice-presidente. É ele que vai estar fazendo esse papel. Bom, o vice foi aquilo que a gente precisa terminar aqui para tratar dessas duas temáticas, presidente e vice-presidente, sobre o que eles não fazem, tá? Esse tópico é muito importante, porque a gente vê muitos conselhos onde os presidentes se portam como se fossem chefes do conselho. Inclusive, a gente vê muitos conselhos onde o próprio gestor, os próprios secretários, têm medo do presidente, porque o presidente se comporta numa dessas situações aqui e que a gente precisa destacar porque ele não deve fazer isso, tá? Nem o presidente, nem o vice-presidente devem fazer esses 4 pontos aqui que a gente vai estar trabalhando, porque uma vez que faz, ele está extrapolando as suas funções e ele deve sim responder por isso, tá? E lembra que a gente já falou isso, que os conselheiros respondem civil, penal e administrativamente. E o vice-presidente não é diferente, ou o presidente também não é diferente. Uma vez que eles extrapolem nas suas funções, eles podem, inclusive, responder civil, administrativamente e penalmente. Então, vamos lá. A primeira situação que a gente coloca aqui é o presidente e o vice-presidente não devem chefiar o conselho. Aqui a gente está usando a expressão chefiar o conselho no sentido de se portar quanto chefe, tá? No sentido de que eles não podem chegar e falar fulano faça isso, ciclano faça aquilo. Não é papel do presidente fazer isso. Lembra que a gente falou na penúltima aula
de que a mesa diretora ela tem o papel de direcionar, designar algumas funções se necessário, isso não tem nada a ver com chefiar. Chefiar, nós estamos dizendo aqui no sentido de impor, de falar, olha, eu sou seu chefe, eu que mando você cumprir. Eu posso te tirar da atribuição X para colocar na atribuição Y. Então, ele não pode virar e falar, você hoje é aqui como secretário, você vai sair de secretário e o fulano de tal ali que vai ser o secretário agora. Ele não pode fazer isso. Ele não é, de forma nenhuma, de modo algum, chefe do conselho. Tá? Ele não manda, ele não define. Inclusive, ele não define a hora, local, eles não podem definir, por exemplo, hora, local de realização das reuniões. Isso tem que haver um consenso. Não estou dizendo, gente, da questão da reunião extraordinária. A reunião extraordinária é outra história. Na reunião extraordinária, eu preciso de que o presidente convoque essa reunião, tá? E definindo aí uma data dentro dos critérios legais que ele tem que observar. Então, se a lei fala que a reunião extraordinária precisa de ser convocada com 10 dias de antecedência, e hoje, suponhamos que hoje seja o dia 1º, eu tenho que entender, mesmo eu presidente, eu tenho que entender que eu só posso marcar uma reunião extraordinária para o dia 11. Eu não posso marcar uma reunião extraordinária para antes, porque eu não sou chefe do conselho. Eu preciso obedecer à regra legal. Precisamos de uma reunião extraordinária. E ela precisa de ter 10 dias para acontecer. Entendido? Então, ele não é de forma nenhuma e nunca foi chefe do conselho. Ok? Ele tem a função, como a gente disse, de dirigir o conselho. O presidente dirigir e o vice-presidente, na falta do presidente, ele também tem essa função de dirigir. Também o presidente e o vice-presidente não devem comandar o conselho. Aqui a gente é maior ainda do que chefiar. Aqui a gente entra naquela ideia do comando. A gente já viu municípios, que a gente vê as pessoas falando quase que o pessoal tem que bater continência para o presidente. De tão autoritário que o presidente é. Ok? E isso ele não pode fazer. Ele não comanda o conselho. O conselho não funciona a seu bel prazer, da forma que ele entende. Então, a gente já teve muitas vezes que falar para o presidente, olha, alguns presidentes, olha, não é bem assim, não é assim que funciona. Porque ele já vi presidentes muitas vezes que querem definir, por exemplo, o projeto que vai ser financiado. Então, ele chega lá como presidente e fala assim, não vai ser esse, e pronto. E isso não pode acontecer. Tá? Ele não é comandante do conselho. A definição de projetos, quem vai ser financiado, é sempre tomada pela plenária. Não pode, outra coisa que não pode no sentido de comandar, é o presidente ou o vice-presidente desfazer uma comissão. Claro que essa parte aqui, vale para os dois, tanto no sentido de chefiar como no sentido de comandar. Eles não podem, por exemplo, desfazer uma comissão, simplesmente por entender que a comissão não está fazendo o papel que ela tem que fazer. Lembra que a comissão é criada por resolução. Ela é definida pela plenária. A plenária define pela criação da comissão, delibera por isso e cria-se e produz uma resolução. E é essa resolução que vai criar essa comissão. Então, não pode simplesmente o presidente virar e desfazer essa comissão. Ou interferir, inclusive, nessa comissão, no sentido de demandar que ela faça um parecer no sentido X ou no sentido Y. Ele não pode fazer isso. Dirigir o conselho está inversamente proporcional à função de chefiar e de comandar. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com outra. O presidente ele tem os seus papéis muito bem definidos.
tanto seja eles, né, pela legislação ou sejam eles definidos por regimento interno. O fato é que não compete ao presidente do conselho ser chefe do conselho ou chefiar o conselho e nem comandar o conselho, tá? Ele vai conduzir o conselho, direcionar o conselho, mas sem interferir naquilo que não lhe compete. As definições do conselho, lembra, gente, são sempre tomadas em plenária. Por isso que vem o próximo tópico. O presidente e o vice não podem alterar decisão da plenária, não pode. Se a plenária definiu, ainda que de forma contrária a um parecer de uma comissão, não é porque o presidente acha que o que tinha que valer é o parecer da comissão que ele pode desfazer essa decisão. Vamos explicar melhor? A comissão, por exemplo, de divulgação do conselho. Vamos supor que o conselho crie uma comissão de divulgação das ações do conselho. Essa comissão tem o papel de participar, de acompanhar as ações, reuniões, participação nos eventos, tudo que o conselho fizer durante um ano para tirar fotos, registrar, fazer release e mandar isso, colocar isso em redes sociais. Supondo que a comissão delibera por utilizar uma parte, por pedir um projeto, né, para que seja apresentado um projeto para financiar publicidade do conselho e do fundo. Então, ali a comissão de divulgação define que, por exemplo, deve-se custear um outdoor que vai trazer ali essa divulgação, porque aquele outdoor fica na entrada do município ou na parte estratégica, onde passam muitas pessoas. As pessoas vão ver, aquilo vai divulgar o conselho, eu posso aumentar o número de financiadores. A comissão define pela criação desse outdoor e pelo financiamento dos custos desse instrumento através do recurso do fundo. A comissão definiu, leva isso para a plenária e a plenária entende que não vai utilizar o recurso para esse tipo de publicidade, uma vez que o recurso é escasso, tem outras ações que precisam ser financiadas naquele momento e o custo do outdoor e o retorno que esse outdoor pode dar é muito pequeno e não vale a pena. Então, ainda que a comissão tenha emitido um parecer no sentido de usar esse recurso para esse instrumento, a plenária foi lá e falou que não, isso não vai, isso não deve acontecer. Está deliberado, definido. Aí o presidente, porque ele acha que deveria ser utilizado o recurso da mesma forma que a comissão falou, ou seja, para financiar os custos desse outdoor, ele vai querer alterar a decisão. Na hora que vai fazer a resolução, ele vai lá e monta a sua resolução. Lembra que a gente falou que quem elabora a resolução é o presidente? O presidente vai lá, na hora de elaborar a resolução, elabora falando de forma contrária do que foi definido, deliberando pela realização do custeio de uma divulgação em outdoor com recurso do fundo. Isso é ilegal. Ainda que a comissão tenha entendido que é viável, isso não importa. Ele jamais vai poder contrariar a plenária, mesmo que contrarie uma opinião dele. Ele tem que respeitar, se a plenária definiu que não vai utilizar, ele tem que elaborar a resolução no sentido de que a plenária definiu que não vai utilizar o recurso para aquela situação, ainda que a comissão tenha emitido parecer no sentido de utilizar. Claro que ele, enquanto presidente, ele pode pedir para constar a sua contrariedade. Fala, eu quero que conste em ata que eu não concordei com essa decisão, que eu votei contra. Porque amanhã ou depois a gente possa ser cobrado de por que o conselho não aparece e não há recurso. Eu fui contra, eu fui a favor de divulgar, mas fui voto vencido. Ok.
mas na hora de elaborar a resolução, ele tem que obedecer a decisão da plenária. Tá? Não só nessa questão de resolução, tá? A gente fala isso, mas em qualquer situação em que a plenária definiu por A e ele, ainda que pense que o certo era fazer o B, ele tem que seguir ou que observar e trabalhar em todo sentido para fazer valer a decisão da plenária. Ok? Então não é só não contrariar. Além de não contrariar a plenária, ele tem a obrigação de trabalhar no sentido de fazer valer aquilo que a plenária deliberou. Por fim, gente, mas não menos importante, né? Com certeza não menos importante, o presidente e o vice-presidente não podem decidir pelo conselho. Lembra que a gente falou que o conselho é órgão colegiado? A gente tratou essa questão lá no nosso primeiro módulo, que o conselho é órgão colegiado. E nessa dinâmica, as decisões do conselho são colegiadas. Claro que nós trouxemos também a possibilidade daquela decisão ad referendo. A gente falou lá na aula que trata sobre função da mesa diretora. Claro que pode haver essa situação, mas a gente lembra que tem que ser autorizado em lei. E mesmo assim, depois tem que ser referendado pelo Conselho. Se o Conselho entender que a decisão do presidente foi equivocada naquele momento, ele pode refazer da decisão. Por isso que a gente fala que ele não pode decidir pelo Conselho. Não é função do presidente tomar decisões, atropelar em nome do Conselho. Aqui a diferença de alterar a decisão do Conselho para decidir pelo Conselho é que, na alteração, o Conselho já decidiu. Tá? Na alteração, o Conselho decidiu por uma situação e o presidente vem e faz outra. Aqui não. Aqui o Conselho ainda não decidiu. Ainda não definiu. Isso não foi para a Assembleia. E o presidente vai lá e faz, por conta própria, sem levar isso ao conhecimento da plenária. Notem, gente, que aqui não quer dizer, a gente não está falando sobre questões meramente formais. Então, se o Ministério Público pede informação do presidente de quem são os membros do Conselho, ele não tem que levar isso para a plenária definir que vai responder, para ele chegar e responder. Isso é meramente administrativo, então ele vai informar. Se houve uma consulta, um pedido de informação sobre quanto tem no Fundo Municipal de Direito da Criança e Adolescente, uma vez que essa informação tem que ser pública, não compete, ele não tem que pegar esse pedido e levar para a plenária para depois informar quanto que tem no fundo, tá? Ele pode automaticamente responder e assinar, olha, respondo que tem aí tantos R$1.000, 1 milhão, né? A gente reza aí para todo fundo ter isso, R$1 milhão aí no fundo para utilizar com ações voltadas à criança e adolescente. Isso são situações meramente administrativas, meramente formais. Não é isso, né? Nessas situações, ele vai sim poder fazer. A questão é decidir. Então, nós temos uma situação, por exemplo, de denúncia para fiscalização. Ele não pode simplesmente falar assim, vamos fazer a fiscalização. Não. Ele tem que primeiro acionar a comissão de fiscalização, a comissão vai analisar se é caso mesmo de se fiscalizar, e aí a comissão vai trazer para a plenária, e a plenária vai apresentar. Por quê? Como a plenária é pública, nesse momento, a entidade que foi denunciada, ela pode ali já prestar os esclarecimentos necessários e ser desnecessária a realização de todo um movimento para poder fiscalizar. Isso é necessário a tomada de decisão. Isso não é meramente administrativo. E aí ele tem que trazer isso para a plenária, para aí a plenária decidir, e aí ele cai no que a gente falou anteriormente. Ele pode não concordar, mas ele não pode mudar a decisão, e ele tem que trabalhar o máximo possível para que essa decisão da plenária seja cumprida, ainda que a contragosto da sua opinião. Tranquilo? Bom, com isso nós encerramos então a nossa aula 12, a nossa 12ª aula. Vejo vocês então na nossa próxima aula. Um abraço.